Olá pessoal, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos de volta ao canal do Gerando Alfa. Eu sou o Lucas e hoje eu trago para vocês mais uma análise completa de uma empresa que foi escolhida lá no nosso grupo do Telegram. Então, se você quer participar sobre a escolha das empresas que a gente traz aqui para o canal do YouTube, entre lá no nosso grupo do Telegram, que direto e reto eu estou colocando uma enquete sobre qual empresa que vocês querem que a gente analisa e traga para cá. Tanto fazer um relatório completo, né, que a gente disponibiliza também na nossa área de conteúdos, como também trazer aqui para vocês, explicando um pouco mais sobre a tese para auxiliar vocês na tomada de decisão sobre algum investimento, tá? Hoje, pessoal, a gente fala sobre o Grupo Mateus, que é um supermercado que está crescendo muito, né? Um grupo de supermercados que está crescendo muito, bastante, que tem chamado muito a atenção dos investidores. Eu vou fazer uma análise completa aqui sobre o grupo, talvez uma das melhores que eu já tenha feito, falando tudo sobre o grupo, falando sobre a história do grupo, que é muito interessante, falando dos diferenciais competitivos que o grupo tem, falando sobre a estratégia da empresa para o futuro, como é que ela vai fazer essa expansão em novos estados, como é que ela vai continuar expandindo nos estados que ela já atua, falando sobre os riscos também da tese, que é algo relevante, tá? É importante que vocês prestem atenção nessa parte, e realizando também um comparativo em relação aos pares do grupo, para que vocês percebam um pouco mais, tenham uma noção como é que o Mateus está indo em relação aos seus pares comparativos de bolsa, né? O Pão de Açúcar e também o Atacadão Carrefour, beleza? Então fiquem até o final desse vídeo, o vídeo está muito completo, vai ser muito explicativo para vocês, tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Deixe seu like, se inscreva no canal se você gostar desse vídeo e vamos então direto para a análise logo após a vinheta. Bom pessoal, vamos lá então para a nossa análise completa do Grupo Mateus, aqui um relatório completo que a gente trouxe para vocês e você pode acessar esse relatório gratuitamente, o link está na descrição, clica lá que você vai ser redirecionado para a nossa área de conteúdos e você vai ter acesso a esse relatório completo aqui e também a outros relatórios que a gente está fazendo recorrentemente, beleza? Pessoal, para começar a falar de Grupo Mateus, não tem como você não falar do empreendedor, do senhor Ilson Mateus, né? Para quem não conhece um pouco da história do senhor Ilson, eu fiz questão aqui de destacar um pouco da trajetória desse empreendedor. E até uma coisa muito interessante que o senhor Wilson fala, né, que o varejo ele é feito nos centavos, né, contando os centavos que você dá o valor para o varejo. E eu acredito que a trajetória do senhor Wilson tem muito a ver com como ele vai conseguir rentabilizar esse negócio, né? Exatamente nos centavos que você faz a diferença no varejo por conta das margens muito apertadas, tá? Então uma pessoa que saiu do zero, que realmente saiu de uma situação de pobreza para se tornar um dos maiores empreendedores do Brasil, é algo que a gente com certeza tem que aplaudir de pé e tem que dar muito valor dentro desse projeto do Grupo Mateus. Então é impossível você falar do Grupo Mateus, do valor que a empresa tem, sem falar do valor desse empreendedor. Então se vocês quiserem conhecer um pouco mais sobre a história dele, acessa lá o relatório. Eu vou falar um pouco sobre a história da empresa e junto com isso falar um pouco também da história do empreendedor. A primeira mercearia do Grupo Mateus foi criada em 1984 na cidade de Balsas, no Maranhão, com apenas 50 metros quadrados de área. E como que o Wilson Mateus conheceu a cidade de Balsas? Foi através do garimpo no qual ele trabalhava uns anos atrás. Um colega dele comentou sobre uma cidade no Maranhão, no interior do Maranhão, que estava prosperando por conta da exportação de soja. Então, por conta dessa cidade ela ser um caminho dentro desse escoamento da soja, era uma cidade que estava atraindo muitas pessoas, que estava realmente gerando muito dinheiro. E o que o Wilson Mateus ele percebeu quando ele chegou em Balsas? Que os produtos de grandes fornecedores não estavam chegando à cidade de Balsas. Então ele pegou o seu caminhãozinho, um caminhãozinho que ele tinha na época, começou a colocar refrigerantes e produtos de mercearia para vender na cidade. Depois de um tempo, isso dando muito certo, ele conseguiu finalmente abrir a primeira mercearia dele. E aí, com essa cidade de Balsas em pleno crescimento e com péssimo abastecimento de produtos, por causa que ela era muito longe dos grandes centros, ele conseguiu observar uma oportunidade para suprir melhor essa demanda desses habitantes por produtos de melhor qualidade e por compras também em uma quantidade maior, né? As pessoas tinham muita necessidade de estocar comida nessa época. Então, com isso, ele criou o Armazém Mateus para disponibilizar mais produtos que não estavam presentes na região. Imediatamente, né, ele ofereceu produtos que não eram disponíveis em mercados concorrentes. Então, a empresa começou a ter esse diferencial competitivo de trazer produtos diferenciados para uma região que tem menos oferta de produtos no geral. Em 2003, né, a empresa começou a intensificar os seus negócios, criando o Eletromateus, além de abrir a primeira loja em São Luís, que
que é a capital do Maranhão. E pelo fato da empresa estar localizada em uma região que não possui esses serviços tradicionais das empresas do Sudeste, como panificação, fatiados, tudo isso obrigou o Grupo Mateus a criar essas empresas paralelas para servir esses produtos, né, com qualidade, realmente ter uma panificação de qualidade, realmente você ter um fatiado de qualidade ali, chegando em regiões que não havia no passado essa preocupação. Essa situação de você não ter serviços que poderiam ser terceirizados com qualidade, como panificação, fatiados, enfim, acabou obrigando o grupo a criar os seus próprios serviços. E ao longo do tempo, isso se tornou uma especialidade deles, né? Uma empresa extremamente verticalizada no varejo de supermercados, oferecendo serviços de qualidade a um preço abaixo da concorrência. Então acabou que isso fidelizou muitos clientes junto com a marca e acabou se tornando, né, ao longo do tempo, uma barreira de entrada para outros supermercados dentro da região no qual o supermercado Mateus atua, né, o grupo Mateus atua, porque ele consegue oferecer esses serviços diferenciados que a maioria dos concorrentes não vão ter no mesmo nível de qualidade. Tá? Então, sempre teve essa filosofia, né, de criar os seus próprios sistemas, com o Bumba Meu Pão, que é a panificadora deles. Eles criaram também uma nova companhia para explorar o mercado de cash and carry, que seria tipo o atacarejo, né, o equivalente ao atacarejo no Brasil. E esse sistema ele permite preços abaixo dos concorrentes por conta do volume do consumidor e é incentivado também a levar um certo desconto ao levar um volume maior. Então, é um mix entre o atacado e o varejo. Posteriormente, o grupo ele lançou o Mateus App, aplicativo que está sendo otimizado constantemente e que promete integrar a experiência do online com descontos exclusivos. Atualmente, o foco principal do Grupo Mateus está na expansão das suas lojas para outros estados do Nordeste e do Norte, como Piauí, Ceará e o Pará. Com o histórico de sucesso do grupo, fica difícil imaginar que essa expansão não será bem executada. Mas eu vou mostrar para vocês que o grupo está enfrentando certas dificuldades, principalmente em tentar manter algumas vantagens tributárias que eles têm nos estados que eles já atuam em relação aos estados que eles querem expandir. Então a gente vai falar um pouco mais sobre isso mais na frente no vídeo. Falando um pouco sobre a governança corporativa do grupo, né? O Grupo Mateus está listado no Novo Mercado, possui 4 acionistas relevantes, o Sr. Wilson Maria Barros Pinheiro, Wilson Mateus Rodrigues Júnior e Denilson Pinheiro Rodrigues. Wilson Mateus tem 40% da companhia, isso é algo bem considerável para uma companhia que é tão grande, né? Você tem 40% do negócio, é bastante. No Glassdoor, a empresa possui uma nota de 4.0, né, que é a nota que os empregados da empresa dão para a empresa. Os concorrentes Grupo Pão de Açúcar e Carrefour possuem notas 3.7 e 3.6. Então, dentro do seu setor, o Grupo Mateus ele é um destaque entre os funcionários. Exatamente a cultura, né, da empresa de treinar os seus funcionários, de fornecer cursos para que eles cresçam dentro da empresa, talvez seja um fator relevante para essa nota aqui acima da média. Olhando um pouco a parte do Reclame Aqui, infelizmente a situação é oposta, né, no Reclame Aqui. Quando você compara com Carrefour e Pão de Açúcar, 7.6 e 7.2, o Grupo Mateus tem um 6.4, uma nota bem inferior do que essas duas empresas aqui, que têm tamanhos parecidos com o Grupo Mateus. Então é algo aí que o Grupo Mateus precisa melhorar bastante. Você vê até que o número de reclamações aqui é bem inferior aos concorrentes. Definitivamente é algo que o Grupo Mateus precisa trabalhar. Falando um pouco aqui da visão geral do negócio, basicamente o Grupo Mateus ele vai atuar em 2 segmentos, varejo e atacado. No varejo ele atua através do Mateus Supermercados, o Hiper Mateus, o Mix Atacarejo, que já seria uma mistura entre o atacado e o varejo, as lojas de vizinhança que ele tem da Caminho, eletrodomésticos através de Eletro Mateus, talvez esse seja o tipo de ramo aí do grupo menos interessante na minha visão, e os e-commerces online, Mateus Online e Canto do Chefe. No atacado, a empresa atua através do seu centro de distribuição, conseguindo distribuição exclusiva de marcas como Unilever, Heinz, Kellogg's, entre outros. Então, por conta do tamanho, né, você vê aqui a atuação do grupo, onde cada loja está localizada, ele consegue certas distribuições exclusivas de produtos de fornecedores, porque os fornecedores poderiam, por conta do tamanho, da escala, da capilaridade que o grupo tem, ele consegue esses contratos de exclusividade, trazendo também um diferencial competitivo dentro dos seus supermercados. Então, se uma pessoa adora o ketchup da Heinz, ela só vai encontrar no Grupo Mateus, na região que ela está vivendo. Então, acaba que ela é meio forçada aí ao Grupo Mateus comprar lá o ketchup da Heinz e leva, né, por consequência, outros produtos, porque ela já está fazendo supermercado e tudo mais. Então, acaba que isso aí é um diferencial competitivo também. Ele ter essa parceria
com distribuidores exclusivos, né, fornecedores exclusivos de grande renome, como a Unilever, a Kellogg's, etc. Então, um diferencial competitivo do grupo, sem sombra de dúvidas. Se a gente for olhar aqui a visão geral do negócio, eu vou dar um zoom aqui para poder ver melhor, a gente vê o quê? O atacado do supermercado, eles são de 1986, eles são algo que nasceu junto com o grupo de fato. Recentemente, ele aumentou essa parte de atacarejo, móveis e eletro veio em 1997. Você vê que não tem um grande faturamento em móveis e eletrodomésticos até hoje. O mix atacarejo já é algo que cresceu muito mais, cresceu muito rápido, surgiu em 2007 e já tem um faturamento bruto de 4 bilhões, é maior até do que o supermercado, maior do que o atacado também, e agora ele tem o último empreendimento dele dentro do grupo, né, que é a parte de caminhos supermercados, que seria um supermercado mais regional, tá? E esse supermercado ele está crescendo, mas tem um faturamento bruto já de 360 milhões, né, de reais. Você vê que 40% do faturamento bruto vem do mix atacarejo, 26% do supermercado, 24% do Armazém Mateus. Então esses são os pontos os mais relevantes ali dentro do grupo, né? E quanto que fatura em média uma loja do mix atacarejo? 180 milhões, 106 milhões do supermercado Mateus, e você vê 9 milhões aqui uma loja de Eletro Mateus. O faturamento realmente é muito inferior aos outros pares do grupo. Então exatamente por isso que eu falo que talvez a parte de eletro seja a parte menos atraente assim do grupo Mateus. Talvez exista um motivo que ela esteja lá para gerar algum tipo de cross-selling, não sei. Mas eu vejo assim que esses dois caminhos aqui, de atacarejo, supermercado regional, é algo que o grupo Mateus realmente vai crescer nesse momento. São nessas duas frentes, tá? E a parte de supermercado um pouco mais consolidada, atacado é importante também, porque ele precisa dos centros de distribuição. Mas realmente o grande crescimento do grupo para frente deve vir do atacarejo e do supermercado regional. No ranking dos maiores players do Brasil, atualmente o Grupo Mateus é o quarto, tá? Maior supermercado, maior grupo de supermercados, né? Apenas atrás do Big, GPA e Carrefour. Visto que o Big foi comprado pelo Carrefour recentemente, o Carrefour aqui ele vai acabar assumindo uma liderança bem considerável em relação ao GPA. E o Grupo Mateus vai se tornar o terceiro, né? O maior grupo. Quando você tem também, quando você olha o crescimento aqui, você vê que o Grupo Mateus se destaca, principalmente entre os grandes, exceto aqui esse grupo da Bahia, que é bem inferior, que está com um crescimento maior, um grupo de atacarejo também puro, né? Então a gente vê que o Grupo Mateus ele tem um tamanho interessante, um tamanho que já é grande, que já dá uma escala para o grupo, principalmente regional, né? Que ele é muito focado ali naquela região do Pará, do Maranhão, e ele consegue também ter um crescimento muito alto porque ele pode explorar novas regiões dentro do Nordeste, né? Colocando seus centros de distribuição, começando a fazer varejo de atacarejo ali um pouco mais local e por aí vai. E ele vai avançando, né? É meio que uma estratégia, uma coisa que muitos analistas falam que é uma estratégia tipo de war, né? O cara vai conquistando territórios aos poucos. Quando a gente está falando das estratégias para o futuro do Grupo Mateus, basicamente ela pode ser dividida em duas partes. A primeira é consolidar essa expansão dentro dos estados que já estão dominados pelo grupo, que é o Pará e Maranhão. E a segunda é a expansão para novos estados nas proximidades, né? Então você tem Tocantins, Ceará e Piauí. Se você for olhar o crescimento aqui ao longo dos trimestres, você vai perceber o quanto que o grupo tem crescido realmente rapidamente. No 4T19 eles tinham 120 lojas e no 4T20 agora indo para 159 lojas na parte de varejo, mix atacarejo e eletro. Se a gente for olhar o crescimento por estados, a gente vê que realmente o grupo está crescendo muito ainda dentro do Maranhão, saindo de 81 lojas aqui para 99 lojas. O crescimento no Pará considerável também de 39 para 55 lojas e começando agora no Piauí a partir do 1T20. Em breve deve entrar aqui também nesse quadro o Ceará, que é o próximo estado aí que o grupo está querendo começar operações, beleza? E uma coisa interessante, né? O grupo ele opera em apenas 36 das 188 cidades, com população maior de 25 mil habitantes. Então, nos estados que ele já domina, ele tem um potencial muito grande de ganho de market share, um crescimento meio que dentro de casa, que nem eu coloco aqui no relatório. Para os novos estados, como é que o Grupo Mateus ele expande, né? Inicialmente, ele coloca seus centros de distribuição nos estados estratégicos, como por exemplo o Ceará, possibilitando essa logística diferenciada que o grupo tem, uma vantagem de logística aí, e distribuição exclusiva também de produtos para as principais redes que participarão dessa expansão do grupo dentro do estado. Depois ele monta uma loja principal, seja supermercado ou atacarejo, e foca-se seus esforços em rapidamente escalar o faturamento para um ponto mais maduro. Então ele deixa uma loja inicialmente mais madura dentro do estado,
antes de começar a de fato expandir. Ele não sai colocando loja em cada canto, ele tem que ter uma estrutura mais solidificada primeiro para conseguir continuar a expansão depois. Então, após esse amadurecimento da loja, aí o grupo começa de fato a estudar a expansão em pontos específicos que já possuem a rota de distribuição e uma demanda suficiente de produtos, o que tende a aumentar a rentabilidade do capital investido ao longo da expansão. Então, agora com esses recursos do IPO, até o senhor Wilson ele comentou isso numa live que eu assisti, o intuito deles não é fazer uma expansão desenfreada, né? Uma expansão a qualquer custo. Eles realmente têm uma estratégia muito correta, muito paciente, de aos poucos ir rentabilizando esse capital. Então o cara vai lá, coloca um centro de distribuição, depois coloca um armazém Mateus, depois coloca um atacarejo, depois coloca um supermercado. E quando ele deixar tudo isso amadurecido, quando ele já tiver pelo menos uma loja de cada tipo amadurecida no estado, aí sim ele começa a olhar pontos de distribuição que ele pode entrar, outros tipos de cidades ali que ele pode expandir dentro daquele estado e por aí vai. Então isso gera uma rentabilidade sobre o capital investido muito mais interessante, um crescimento que de fato ele não é um crescimento que canibaliza as margens da companhia, a rentabilidade da companhia. Isso é muito interessante, isso mostra uma visão de longo prazo, uma paciência realmente do grupo de fazer uma expansão muito bem feita. E quais são os diferenciais competitivos do Grupo Mateus? Primeiro, uma empresa com gestão especializada e executivos que conhecem muito bem o cliente, né? Então, uma empresa que cresceu na região no qual ela atua, né? Não precisa falar muito porque que o Carrefour, outras empresas mais do Sudeste, como o Grupo Pão de Açúcar também, não tem esse foco tanto regional no Nordeste, porque as pessoas, né, os clientes de lá são muito diferenciados, são diferentes, eles têm escolhas diferentes, eles têm prioridades diferentes. E o Grupo Mateus conhece muito os seus clientes, isso é um diferencial competitivo do grupo. O histórico de sucesso, né, expansão e conhecimento do setor, então é um grupo que já expandiu, já conseguiu dominar praticamente 2 estados, né, que é o Pará e o Maranhão principalmente, né, eles têm uma força muito grande nesse estado, então você já tem um histórico de como executar essa expansão. A questão agora é você dominar outros estados que tenham uma concorrência maior, isso é sem dúvidas um desafio, mas você já tem esse histórico por trás para embasar. Uma escala e logística integrada nas suas regiões de atuação, então você tem essa parte, no Maranhão por exemplo, isso aí já é bem claro, eles têm tanto centros de distribuição lá, como também a própria escala, a capilaridade dos seus mercados, isso dá um diferencial para o grupo, né, que consegue conseguir fornecedores exclusivos, isso é até um próximo diferencial, né, os fornecedores exclusivos que eles conseguem também o poder de barganha com os fornecedores, adquirindo produtos com custo menor e consequentemente possibilitando vendas também com margens maiores ou dificultando a disputa de preços para os seus concorrentes por conta dessa escala e dessa logística muito eficiente que ele tem. Vamos falar um pouco agora dos riscos do negócio do grupo, porque nem tudo são flores, né? Realmente o grupo ele tem um potencial muito grande, ele tem uma oportunidade muito grande de crescimento, mas é importante que a gente entenda basicamente quais são os principais riscos desse negócio, né? O plano de expansão é muito agressivo, então tem um potencial grande de não dar certo, né? Muitas coisas que o grupo coloca podem não funcionar bem. A concorrência é grande nos estados que ele está entrando, principalmente no Ceará, que é um estado mais consolidado nessa parte de varejo e supermercado. O próprio setor no qual a empresa atua, né, que tem uma dependência do poder de compra do brasileiro. Então, muitas vezes, se você tiver uma inflação muito forte dos produtos, isso pode acabar reduzindo volumes de compras. Isso acaba piorando um pouco o resultado do grupo, né? Isso é um risco inerente do setor. Mas o principal risco do Grupo Mateus são os incentivos fiscais que são oferecidos ao grupo pelos governos estaduais, principalmente o governo do Maranhão. E quais são esses incentivos fiscais, né? Principalmente redução de alíquota de ICMS de 18% para 2%, e também incentivos no imposto de renda, reduzindo a alíquota efetiva de 34% para apenas 4%. Então, assim, é inegável que isso gera um benefício considerável para a empresa em relação aos seus concorrentes, porque se os concorrentes forem menores, eles não conseguem as exigências mínimas para conseguir acessar esse tipo de incentivo. É claro que esses incentivos eles também retornam para o Estado, né, por conta de investimento que ele faz em empregos e tudo mais, né? Acaba que o Estado ele deixa de arrecadar por um lado para ter crescimento econômico e melhora da condição da vida das pessoas por outro, né? Você tem um aumento de consumo e desenvolvimento da renda local, mas assim, autoridades elas questionam, né, por que o Grupo Mateus, pelo menos até 2018, era o único a receber
tal benefício, né? Atualmente existem propostas até de levar esse questionamento para um âmbito judicial, enfim. Então é um risco que o grupo pode perder esses incentivos fiscais, principalmente nos estados que ele já atua, tá? Então, e recentemente também teve uma certa polêmica, né, em relação à Associação Cearense dos Atacadistas e Distribuidores do Ceará, que divulgou uma nota questionando a postulação realizada pelo Grupo Mateus, né, a exigência de 50% de incentivo no recolhimento do ICMS para entrar no estado do Ceará. Algo que não é comum, assim, não é compartilhado pelos varejistas locais. Então acaba que eles fizeram uma nota, né, criticando essa atitude do Grupo Mateus. Foi algo que o estado também negou, né, o estado do Ceará não deu esse diferencial de ICMS para o grupo, acabou negando. Então, assim, a própria associação coloca aqui, né, um tratamento tributário diferenciado obtido pelo Grupo Mateus no seu estado, como é de conhecimento público, ocasionou enorme concentração econômica, haja vista que os concorrentes não mais conseguiram competir nas condições desiguais até então estabelecidas, com graves prejuízos ao setor. Isso é o que a associação coloca, né? Então, assim, apesar de não apagar a grande história de crescimento do grupo e consolidação, visto que o benefício fiscal ele também surgiu apenas em 2013, em 2013 o Grupo Mateus já era muito grande já, é inegável reconhecer que os incentivos eles aceleram o crescimento da companhia, principalmente no estado do Maranhão, de forma muito mais agressiva do que uma situação normal, digamos assim, de competição. Por conta disso, acreditamos, né, que o principal risco da companhia está em realizar sua expansão em estados sem incentivos fiscais, né? Realmente ele vai ter uma concorrência muito maior e a tendência é as margens serem bem mais impactadas, né, quando ele tem essa concorrência, porque ele vai ter que diminuir um pouco mais as suas margens. Isso vai impactar a rentabilidade do grupo como um todo. E é importante que vocês pesem isso, né? Esse risco é um risco relevante ao decidir investir nessa empresa, ao avaliar investir nessa empresa. Devendo controlar essa exposição no ativo, né? De forma a mitigar o risco através da exposição no Grupo Mateus, beleza? Então, assim, é inegável que esse é o principal risco do negócio. Os segundos riscos, né, secundários, a expansão agressiva, que eu já falei para vocês, né? Sempre que você tem uma expansão para uma localidade nova, você pode ter uma expansão meio canibalística, que acaba atacando margens, rentabilidade. Não acredito que é o caso do Grupo Mateus, tá? Porque eles têm uma estratégia muito bem definida. E um setor dependente do consumo, se você tem aumento de preços, pode ser que a gente tenha uma redução de volumes. Quando a gente vai olhar aqui a análise fundamentalista da empresa, a gente não tem muitos dados para olhar, porque é uma empresa recente da bolsa, então a gente tem aqui a partir de 2018 que a gente consegue ver um crescimento muito bom, principalmente na linha de lucro, né? A empresa em 2018 fez 300 milhões, 2019 um crescimento de 10% mais ou menos, 2020 uma expansão muito mais considerável, né, do lucro líquido aí da empresa, a receita líquida também crescendo bastante ao longo desses últimos anos. Se você vê a evolução da receita líquida trimestral, você vê o forte crescimento do Grupo Mateus. Isso se reflete também nos indicadores de crescimento do grupo. Se você for olhar o crescimento aqui da receita nos últimos 5 anos, em média, né, a gente pega na verdade os últimos 3 anos no caso, você tem um crescimento médio de 20%, um EBITDA em média 30%, e um lucro em média 35% ao ano. É um crescimento bem considerável, com uma rentabilidade boa, com margens aí bem consideráveis, né? Até para um supermercado, margens muito boas, e um endividamento extremamente controlado do grupo. Se a gente for olhar aqui a parte de caixa agora, principalmente por conta do IPO, né? O grupo antigamente tinha 400 milhões de reais em caixa e agora com 2,1 bilhão em caixa, dívida líquida negativa. Então a saúde financeira do grupo muito tranquila nesse momento, beleza? Se você for comparar alguns indicadores da empresa com os principais concorrentes do setor, o que a gente tem aqui? Vamos olhar o crescimento da receita. O Grupo Mateus é o que mais cresce em receita, até porque ele é um pouco menor, né, do que esses concorrentes, o Carrefour e o Pão de Açúcar. Quando você vê a rentabilidade, você percebe a rentabilidade melhor do Carrefour aqui. Ele está um pouco abaixo dos pares aí, talvez por conta do crescimento mesmo da empresa e pelo fato dela não ter muitas lojas em maturação, né, no estado mais maduro. A margem líquida do grupo é diferenciada por conta, principalmente dos incentivos fiscais, acredito eu, né? Realmente é um grande diferencial aí. E a atual alavancagem do grupo abaixo dos seus pares, né? Os grupos aqui de supermercados, geralmente eles têm um endividamento ali pequeno também, mas geralmente eles mantêm um certo grau de endividamento, enquanto o Grupo Mateus tem um endividamento líquido negativo. É interessante notar também que o Grupo Mateus ele possui um valor de mercado cerca de 2,5 vezes menor do que o Carrefour, apesar de que a receita líquida do grupo é 6 vezes menor. Então, sem dúvidas, existe aí
um múltiplo maior do Grupo Mateus, talvez por conta do crescimento que é esperado pelo mercado, em relação a esses outros dois grupos aqui, o Grupo Carrefour e o Grupo Pão de Açúcar. Tá? Então é importante que vocês entendam isso, né? O Grupo Mateus ele vai ter um múltiplo maior do que esses dois outros aqui. Então, se a gente for resumir todos esses pontos apresentados em uma tabela comparativa, o que a gente tem? Potencial de crescimento do Grupo Mateus alto, o Grupo Pão de Açúcar é baixo, o Atacadão Carrefour médio. O endividamento baixo, o Grupo Pão de Açúcar tem um endividamento um pouco maior, e o Atacadão Carrefour um endividamento médio. O risco do Grupo Mateus, exatamente por conta de tudo que eu falei lá, da análise de risco deles, é um risco muito maior do que os grupos já consolidados, né? O Pão de Açúcar e o Carrefour. A rentabilidade do Grupo Mateus é baixa por conta da expansão e você tem rentabilidades maiores nos outros pares. Quando você vê o PVP aqui, o preço-valor patrimonial 2020, você vê que o Grupo Mateus ele tem cerca de 3 vezes, em linha com o Carrefour. O Pão de Açúcar bem abaixo aqui, principalmente por conta da distorção da cisão com a Açaí, né? Então acaba que esses múltiplos aqui eles ficam um pouco distorcidos para o Pão de Açúcar. Quando a gente vê o PL atualmente 23,7 vezes, 4,4 Pão de Açúcar, 15 vezes Carrefour, um PL projetado aqui que eu fiz bem rápido, pegando, né, uma projeção, você tem cerca de 20 vezes para o Grupo Mateus por conta do crescimento, né, então reduz esse PL aqui. O Pão de Açúcar ajustado pela cisão da Açaí cerca de 12 vezes e o Atacadão Carrefour 15 vezes. E se você for olhar então, qual que é a conclusão que a gente chega? O Grupo Pão de Açúcar é o mais barato do setor, o Grupo Mateus é o mais caro, mas ele tem também um maior crescimento envolvido e um maior grau de risco. Então vocês têm que avaliar aí de fato se compensa esse investimento, você tomar esse risco maior, você comprar essa história de crescimento do grupo, pagando um múltiplo maior também, tá? Eu acho que está bem equilibrado esse setor aqui atualmente. Você tem um atacadão com uma rentabilidade maior, com um múltiplo um pouco maior em relação ao Pão de Açúcar, que querendo ou não tem rentabilidades menores, tem um endividamento um pouco maior, enfim, tem um grau de risco talvez um pouco maior do que o Carrefour. E você tem o Grupo Mateus aqui com crescimento alto, risco alto, rentabilidade menor do que os pares e um PL também, um múltiplo maior. Então, vejo atualmente o setor de varejo aqui de mercados, supermercados, bem equilibrado nesse quesito aqui, quando a gente faz essa análise aqui de múltiplos e vantagens, né? Pessoal, espero que eu tenha conseguido passar aqui os principais pontos positivos e negativos da tese do Grupo Mateus. A partir de agora, vocês têm que estudar o relatório e tomar uma decisão de investimento por si próprio. Isso aqui não é uma recomendação de compra nem venda de nada. Se você gostou do conteúdo, passe para um grupo de investimentos que você faz parte dos seus amigos, mostrar esse conteúdo para eles. Isso aí vai ajudar a gente a continuar trazendo esse tipo de conteúdo, sabendo que vocês estão gostando desse tipo de conteúdo. Então a gente vai continuar trazendo essas análises mais aprofundadas, uma coisa que a gente não vê muito no YouTube hoje em dia. Hoje em dia as análises são bem rasas, né, e tudo mais. É muito mais focado na rentabilidade do que de fato na empresa, no que ela está trazendo pra gente. E se você gostou do vídeo também, não deixe de deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal, isso é muito importante para mim. Um abraço para vocês, bons investimentos então e fui!